De acordo com Costaval, o texto ou discurso é uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. O texto possui inúmeras características que podemos identificar quando está sendo praticado. Por exemplo, ele pode ser verbal, não verbal ou até mesmo misto. Pode estar de acordo com a norma padrão da língua ou não, e pode ser escrito ou falado. Também é possível classificar o seu tipo, gênero, se é literário ou não literário, enfim. Porém, o mais importante a ser ressaltado é que o texto tem como seu objetivo transmitir uma mensagem para o público-alvo desejado. Eis o cenário imaginário. Ao darmos uma palestra, supõe-se que as pessoas estarão ouvindo a mensagem que temos a passar, certo? Portanto, cabe ao palestrante utilizar tecnologias linguísticas que facilitem a compreensão dos ouvintes. Portanto, segundo Costaval, se um discurso ou texto tiver os três seguintes aspectos, ele será bem compreendido. O primeiro é pragmático, o segundo é semântico-conceitual e o terceiro é formal. O pragmático dá-se sobre o seu funcionamento dentro de um contexto específico. O semântico-conceitual menciona que depende de sua coerência e o formal diz respeito à sua coesão. Agora vamos falar sobre coesão e coerência textual. Coesão e coerência sempre vão caminhar juntas para que se tenha um bom texto, organizado, claro e objetivo. Coesão é a estrutura do texto, ou seja, a ligação entre os elementos gramaticais do texto, como conjunções, preposições, advérbios, pronomes. Por isso, para se escrever um texto com coesão, precisa-se usar adequadamente as palavras. Já a coerência está relacionada ao sentido, se o texto faz ou não sentido, ou seja, a coerência está voltada ao mundo das ideias, como as informações, argumentos são organizados para formar o todo, que é o texto. Então, tudo tem que estar em uma sintonia, em harmonia, para que tenhamos sucesso em nossa escrita. Ler e escrever com frequência ajuda a escrever com coesão e coerência. Então, devemos praticar bastante. Como vimos, a coerência e a coesão são os fatores semânticos formais voltados para o sentido intratextual, ou seja, para a forma do texto. Já os fatores pragmáticos são aqueles que estão relacionados às práticas da linguagem, aos princípios de cooperação entre o emissor e o receptor das mensagens. É claro que hoje sabemos que é praticamente impossível pensar na semântica fora do contexto pragmático, ou seja, pensar no sentido das palavras e do texto fora dos usos e das práticas de linguagem. Belgrand e Desley apontam 5 fatores pragmáticos que são importantes no ato comunicativo: a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. A intencionalidade é aquela que busca um propósito, uma meta, pois o texto deve ser capaz de satisfazer os objetivos do produtor em uma determinada situação comunicativa. A aceitabilidade é a expectativa que o recebedor tem em relação ao texto, esperando que ele seja capaz de transmitir conhecimento e atingir os objetivos do produtor. Esse fator sugere uma cooperação entre os interlocutores da comunicação. Vale salientar que a intencionalidade e a aceitabilidade são considerados por Belgrand e Desley os fatores protagonistas do ato comunicativo. Já a situacionalidade é o fator que destaca os elementos de pertinência e relevância do discurso em seu contexto. Ela busca a adequação do texto à ocasião sociocomunicativa. E essa adequação será possível a partir da forma como o texto será apresentado. Para isso, temos o componente da informatividade, que diz respeito à quantidade de prever a informação, pois existem textos com menor
ou maior grau de informatividade. E esse grau vai refletir e despertar o interesse e envolvimento do recebedor no ato comunicativo. E, por fim, temos a intertextualidade, que está ligada ao nosso conhecimento de mundo, pois o discurso é construído a partir de algo que já foi dito. Esse fator depende do conhecimento de outros textos para a construção do ato comunicativo.